Quero convidá-los, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a que estejamos nos voltando para o texto de Gênesis, capítulo 5, no verso 22. Gênesis, capítulo 5, verso 22. Vamos ler hoje o epitáfio de um homem chamado Enoque. Enoque não é tão conhecido como tantos outros, ou como tantas outras personagens bíblicas, ou da Bíblia, mas é um homem de um epitáfio extraordinário. O que foi falado de Enoque é o que todos nós gostaríamos, pelo menos todo cristão gostaria que falasse de si, depois que tivesse partido. O texto de Gênesis capítulo 5, verso 22, diz assim, leia comigo: Enoque andou com Deus. Mais uma vez, Enoque andou com Deus. Senhor, que a Tua palavra, agora lida, seja ministrada, ó Deus, não pelo nosso argumento, mas pelo poder do Teu Espírito, ó Deus. Senhor, precisamos muito que o Teu Espírito nos ensine mais uma vez sobre a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos rendemos à sabedoria do Espírito, à soberania do Senhor, pedindo, como foi pedido pela manhã, não nos negue a Tua santa palavra nessa noite, Senhor. Encha-nos da Tua palavra, Senhor, e que saímos daqui impactados e encorajados a andar com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Nós temos mais de uma pessoa nas Escrituras com esse nome, Enoque. O primeiro a aparecer no relato bíblico é um Enoque, filho de Caim. Caim tem esse filho chamado Enoque e coloca o nome da cidade de Enoque também. O outro Enoque que aparece também nas Escrituras é o filho de Abraão com a sua concubina chamada Quetura. Este também é chamado de Enoque. Mas o Enoque que nós queremos dele falar hoje é o Enoque que vimos no texto de Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5 é um texto de genealogia, ou de genealogias, onde diz fulano gerou fulano, que gerou fulano. E você que já viu esse tipo de texto na Bíblia, certamente numa tentativa de ler a Bíblia toda, desistiu, quem sabe, porque são trechos que não sugerem tanta emoção na leitura, que não, talvez que não te ajude na questão da imaginação. São nomes que na maioria das vezes você não conhece e que lhe é estranho demais, que lhes são estranhos demais. Mas, queridos, toda a genealogia, assim como todo texto bíblico, também é inspirado por Deus, também está ali por alguma razão. E no capítulo 5 de Gênesis nós vemos a genealogia a partir de Adão. Até ali nós vemos, ouvimos, lemos de Adão. Agora no texto do capítulo 5 vemos a partir dele aqueles que vieram. Um resumo do capítulo 5 está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, nos versos 1, 2, 3 e 4. O texto diz assim, lá no livro das Crônicas: Adão, Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Um sucedendo ao outro. E nós vemos aqui que é esse Enoque
de quem Judas fala, porque Judas fala de um Enoque que profetizou, e esse Enoque é o 7º depois de Adão. Bem, diante disso, queridos, nós vemos a continuidade de Gênesis capítulo 5, que diz assim, leia comigo: Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 24 juntos. Enoque veja, o texto vem de uma maneira linear. Alguém gerou outro alguém, que gerou mais alguém, e gerou outro alguém, e de repente o texto muda de figura. O texto, quando chega em Enoque, diz: Enoque andou com Deus. Uma preciosidade que reluz diante de uma genealogia onde faz todo sentido, queridos, queridas, uma fagulha de pureza no meio de uma geração corrompida. Nós sabemos que a geração de Enoque foi a geração que antecedeu a geração de Noé, porque mais à frente, 2 gerações depois, viria Noé. Enoque é bisneto de Noé, e Deus então toma a decisão, a atitude de acabar com a humanidade ali vigente, por conta da grande pecaminosidade daquele povo. No tempo de Enoque não era diferente. No tempo de Enoque também havia muito pecado, certamente. Mas quando nós olhamos, queridos, a vida de Enoque, um homem que andou com Deus, o texto faz questão de dizer: Enoque andou com Deus. Nós ficamos pensando, como esse homem pode receber tal epitáfio? Ele andou com Deus. E o que mais nos assusta, ou talvez o que traz também para nós mais esperança, é que o texto diz que Enoque andou com Deus, mas também que ele gerou filhos e filhas. E cai então por terra o mito de que grandes homens, grandes mulheres só conseguem profundidade espiritual se viverem sozinhos, se viverem uma vida completamente isolada do mundo, completamente isolada da família. O texto diz que Enoque um dia conheceu uma moça, conheceu uma jovem, casou-se com ela, teve filhos e filhas, e eu imagino que tenham sido muitos filhos, porque na época era o costume. Um homem que andou com Deus, mas estava inserido no seu tempo, estava inserido dentro de uma casa, dentro de uma família, fazia coisas simples, fazia coisa comum, saía para trabalhar, não sabemos o que Enoque fazia, mas ele tinha uma vida ativa na comunidade, na sociedade onde ele estava inserido, na geração onde ele estava. Por isso, a primeira questão que vemos sobre a vida de Enoque é que ele é uma pessoa simples, uma pessoa comum. Mas a grande questão é, o que uma pessoa simples faz que a destaca tanto de outras pessoas simples e comuns em sua geração? E eu quero ver então em Enoque 3 questões básicas. Por que Enoque recebe esse lindo epitáfio de ter andado com Deus? Primeira questão, queridos: Enoque andava pela fé. Repita comigo: Enoque andava pela fé. O texto de Gênesis capítulo 5 apenas diz que Deus tomou Enoque, e ele já não era, ou seja, ele não foi encontrado. Mas, apesar desse texto não nos dar muita pista, o autor de Hebreus esclarece melhor, porque Enoque também aparece, é citado no livro de Hebreus, no capítulo 11, lá naquela seção que chamamos da Galeria da Fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 5 diz assim, você pode ler comigo: pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. O autor de Hebreus então, queridos, esclarece
Primeiro, Enoque foi arrebatado. Quando lemos em Gênesis, Enoque já não era, o Senhor o tomou, significa que Enoque sumiu, que ninguém mais viu Enoque, que ele saiu um dia para andar com Deus, ele saiu um dia e não voltou mais para casa, Deus o tomou. E quando nós olhamos para o relato de Elias, porque Enoque foi o primeiro a ser trasladado, arrebatado, e depois dele somente Elias tem esse fim, os dois que na Bíblia não viram a morte, podemos dizer assim. Quando Elias é tomado, nós vemos no texto que Eliseu está perto de Elias e o vê subindo numa carruagem de fogo. Mas quem viu o que aconteceu com Enoque? Ninguém sabe. Ninguém registra isso, ninguém está com o Enoque, certamente, pelo menos não para registrar, se viu, não registrou. O texto diz que ele, antes de ser arrebatado, havia sido arrebatado por agradar a Deus. Bem, quantos anos viveu Enoque? Só para lembrar, 365 anos. Você sabe que os primeiros homens viveram bastante. O relato bíblico mostra isso. Os liberais vão dizer que isso é um mito, que isso é apenas uma figura de linguagem, mas cremos assim. O homem, ao contrário do que Darwin disse na sua teoria, ele não evoluiu, ele veio involuindo, ou seja, ele veio decrescendo, ele veio piorando. E quando nós lemos o Salmo 90, nós vemos que depois de 70, 80 é canseira e enfado, pelo menos essa é a regra geral. Mas nós estamos vendo aqui, por exemplo, uma geração que vivia muito, pelo menos 10 vezes mais. Por exemplo, em Gênesis capítulo 5, nós vemos que todos os dias de Adão foram 930 anos. Nós vemos, por exemplo, que todos os dias de Sete foram 912 anos. Mas o que diz de Adão? 930 anos e morreu. Sete, todos os dias foram 912 anos e morreu. Eu digo, você diz e morreu, ok? Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Todos os dias de Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, o que foi mais longevo na Bíblia, foram 969 anos e morreu. Mas o texto diz, todos os dias de Enoque foram 365. Um garoto. Viveu pouco. Estava ali com 365 anos, resolvendo as questões, não é? Andando com Deus para lá e para cá, e simplesmente Deus o tomara. Deus arrebatou Enoque para si. Numa geração onde muita gente podia viver por muitos anos, Enoque viveu pouco aqui. Mas, queridos, ele poderia muito bem recitar o Salmo 63, verso 3 e dizer: os meus lábios te louvarão porque o teu amor é melhor do que a vida. Enoque podia com todo o coração dizer: eu estou com Deus, não estou mais entre os homens. É melhor viver eternamente com Deus do que viver muito entre os homens. E é claro, a gente gosta muito de viver. Todo cristão gosta muito da vida. Todo cristão gosta muito de estar aqui e anseia muito estar na glória. Mas o ponto, queridos, é que isso não define para nós. Não define para nós a bênção de Deus necessariamente, porque Paulo, quando está preso lá em Filipos, quando ele está preso, escreve a carta aos crentes de Filipos, a carta aos filipenses. Ele diz: eu não sei o que eu prefiro, se estar com vocês para continuar falando do Evangelho, ou se eu prefiro partir para a glória, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
E aqui, queridos, nós vemos que esse homem, ele vive pela fé. Por que vive pela fé? Porque o texto de Hebreus capítulo 11, verso 5 na parte B diz: visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Havia sido aprovado. Que condição extraordinária! Aprovado por Deus. Hoje, queridos, há uma necessidade de aprovação por parte dos homens absurda, talvez mais do que nunca. Basta que você dê uma visitada no mundo virtual, nas questões das redes antissociais, quer dizer, nas redes sociais, é porque às vezes é antissocial, te conecta ao mundo e te arrebata da família, da mesa, da comida, do diálogo face a face. Basta ver que tantas pessoas desejam apenas um joinha naquilo que postam. As pessoas estão ávidas por ouvirem: é isso mesmo. Coloca aquela foto bacana, maquiada, aquela foto melhorada, cheia de Photoshop. Aqueles que têm menos recursos, capricham no sorriso. O fato é que todo mundo deseja, numa linguagem bem virtual, uma curtida lá. Muita gente deseja ser aprovado no trabalho pelo seu chefe, ser aprovado na família, ser aceito aqui e ali, ser aprovado na roda da faculdade. O ponto é, queridos, será que ainda há pessoas hoje que desejam a aprovação do Senhor somente? Será que há aqueles que andam nessa terra com os pés empoeirados, cercados de pessoas que lhes observam, que desejam unicamente receber de Deus e somente dele, ou em primeiro lugar dele, a condição de aprovado? O texto diz: ele foi aprovado por Deus antes de ser arrebatado. Quantas pessoas almejam o céu, mas não estão se preparando antes de chegar ao céu para serem aprovadas por Deus. Querem a aprovação no guichê de entrada, mas não querem, queridos, os critérios da palavra de Deus, o que Deus ordena, o que Deus instrui, a palavra de Deus que é vida, os mandamentos do Senhor que não são penosos, como dizem as Escrituras. E nós vemos que Enoque só tem um compromisso: agradar a Deus. E nós sabemos disso, queridos, porque o verso 6 é continuidade, permitam-me a redundância, do verso 5. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes lemos o verso 6 estanque do verso 5. O verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. De quem esse texto fala? De Enoque. Porque o texto anterior, o verso anterior diz que Enoque, antes de ser arrebatado, foi arrebatado porque agradou a Deus. Então ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tanto que no 7 nós não vemos mais falar de Enoque, é outro homem de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. E nós vemos aqui pelo menos 3 aspectos da fé em Deus. Primeiro aspecto da fé: a fé nos leva a crer na existência de Deus. Creia que Ele existe, diz o texto. Crer também, em segundo lugar, na pessoalidade de Deus. O Deus teísta, ou seja, o Deus daqueles que creem que há um Deus relacional e não um Deus deísta, que é aqueles que creem que Deus simplesmente criou o universo e entregou os homens às leis que Ele mesmo criou, e muitas vezes observa apenas de longe. Não, a fé cristã é de um Deus pessoal,
O texto diz: aqueles que a Ele se aproxima, um relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, a fé nos leva a crer no caráter de Deus. O texto diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Por isso, Deus é fiel. A recompensa que vem de Deus é fiel. E qual foi a recompensa de Enoque, queridos? A recompensa de Enoque em agradar a Deus foi o próprio Deus. O Salmo 1 diz: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos. Irmãos ouvintes, não dá para ser justo nessa geração e esperar que o mundo bata palma para a gente. Não tem condições disso. Não dá para agradar a Deus e receber a curtida em muitas coisas. Não dá. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não dá, queridos, para agradar a geração completa, e não dá para agradar a Deus também da mesma maneira. Agora tem uma coisa: o Senhor recompensa o caminho dos justos. Mateus capítulo 5, Jesus falando no sermão mais conhecido talvez das Escrituras Sagradas, ele vai dizer no final das bem-aventuranças: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Jesus não disse porque a vossa recompensa entre os homens é grande. Ele diz: a vossa recompensa no céu é grande. E ainda no Sermão do Monte, no outro capítulo, capítulo 6, quando ele está ensinando os seus discípulos a orarem, ele vai dizer o seguinte no verso 6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e ele te recompensará. O teu pai te recompensará. Enoque é um homem que anda pela fé. A segunda questão de Enoque é que Enoque perseverou na fé que ele recebeu. Então ele recebe a fé, anda pela fé, e agora ele persevera na fé. Veja o detalhe que está aqui no texto de Gênesis capítulo 5, verso 24. Leia comigo. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto. A chave aí é: andou com Deus até que. Há muitos que querem andar com Deus somente até se decepcionarem com a resposta de Deus. Querem andar com Deus até que o mundo lhes chame para alguma coisa que os leve para longe de Deus. Querem andar com Deus até que a sua fé esfrie. Querem andar com Deus, queridos, até que alguma coisa lhes aconteça, então o coração vai se esfriando. Quando nós lemos sobre Enoque, Enoque anda em fé até ser tomado por Deus. Irmãos, a questão não é professar a Jesus, a questão é viver professando a Cristo até que Ele volte, até que Ele nos leve. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 1, no capítulo 11, na primeira carta, ele vai dizer sobre a ceia, e ele falando sobre a ceia, ele diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Jesus está ditando ou inspirando João a escrever o Apocalipse, ele escreve agora para a igreja de Esmirna. E quando ele escreve para a igreja de Esmirna, uma das 7 cartas da Ásia Menor, 7 igrejas da Ásia Menor, o texto diz no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 10: não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses 10 dias, é claro, não são literais. 10 dias é um sinal de que toda provação, toda a luta de um cristão, toda a artimanha de Satanás contra a igreja tem um tempo certo para terminar nas mãos de Deus.
está limitado a isso. Deus conhece, nós não conhecemos, mas Deus conhece. E o texto diz: ser fiel até a morte. Seguindo no capítulo, Jesus agora falando para a igreja de Tiatira, verso 25: conservai o que tendes até que eu venha. A grande pergunta, queridos, é: até quando a tua fé vai ser preservada? A fé é um bem precioso que Deus nos dá. E ao mesmo tempo que nós perseveramos na fé, sabemos que Deus persevera sobre nós. E que a fé verdadeira e genuína não pode ser perdida. E que a fé que Jesus põe no nosso coração não pode ser perdida, porque é um bem precioso conquistado na cruz, e a cruz já estava antevista antes da fundação do mundo. Mas mesmo assim, o apóstolo Tiago vai dizer para nós no capítulo 5, verso 7: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas, até que receba. Aguarda pacientemente até que receba. É por isso, queridos, que nós lemos que Enoque andou com Deus até que não foi mais visto. Até quando as pessoas andam com Deus? Essa é uma pergunta. Hebreus capítulo 10 ainda é um texto que nos mostra o caminho da perseverança, e a partir do verso 35, eu gostaria que lêssemos juntos até o verso 39, que é um texto completamente voltado para a perseverança dos cristãos, dos santos. Leia comigo: portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Amém? Não jogueis fora a vossa confiança, porque ela vos trará uma grande recompensa. Juntos: pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. 38, mas o justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não se agradará dele. Veja o verso 39: nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Recebeu a fé, perseverou na fé. Terceiro e último lugar, Enoque apontou para o autor e consumador da sua fé. Veja o que diz o texto da epístola de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento. Nos versos 14 e 15, o texto diz assim: profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo e convencer a todos os ímpios de todas as nações de impiedades que cometeram, de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. O que Judas está dizendo aqui, queridos, é que Enoque também não só andou com Deus, mas falara profeticamente, apontando para Cristo. Profeta Enoque, dizendo numa síntese sobre o juízo final, ele diz: o Senhor veio. Ele já está dizendo: eis que vejo que Cristo cumpriu a sua promessa, que ele mesmo fez em João capítulo 18, 14 no verso 18, que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas porque ele veio? Para executar juízo sobre todos. E qual é a noção de juízo que Judas traz da profecia de Enoque? Em primeiro lugar, Deus vai julgar a ação dos homens.
o texto diz: e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade. Repita comigo: ações de impiedade. Ações de impiedade que impiamente cometeram. Muita gente acha que aquilo que faz não tem nada a ver, aquilo que fazem não tem tanta relevância, porque afinal Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, a gente vai tocando o barco, Deus é bom, o diabo é ruim, a gente é mais ou menos mesmo. E, queridos, Deus está olhando, os olhos do Senhor estão contemplando os maus e os bons. Não temos méritos diante de Deus, absolutamente. Mas o coração que é salvo e que sabe que Jesus pagou a sua conta, ele tem um senso de dívida enorme e quer agradar o seu Senhor o tempo todo em tudo que faz. Por isso, cuide daquilo que você faz. Procure saber se aquilo que você faz não é ímpio. Efésios capítulo 5, verso 15, o texto diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O segundo viés desse juízo que Enoque profetiza, depois de dizer que Deus vai julgar as ações, que Cristo vai julgar as ações, ele também diz que Cristo vai julgar as palavras dos homens. O texto diz assim: de todas as palavras duras que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Essa é a questão, queridos, que o salmista Asaf põe para Deus no Salmo 73, porque os ímpios, eles estavam pecando o tempo todo, eles estavam fortes, eles estavam sadios, eles estavam bem, e Asaf vai reclamar, eles zombam, falam com malícia, verso 8, com arrogância, fazem ameaças, verso 9, desandam a falar contra os céus e a sua língua percorre a terra. Depois, nesse mesmo texto, Asaf é confrontado pelo Senhor e ele começa a ver o final dos ímpios, e ele diz: como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Ou seja, aqueles que falam contra Deus, aqueles que falam impiamente, certamente, queridos, irão dar conta disso no dia do juízo. Pastor, como é que a gente sabe disso? Nós vemos em Mateus capítulo 12, a partir do verso 36, as palavras dizem: digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar conta de toda palavra inútil que proferirem. Lê o 37 comigo. Porque pelas tuas palavras serás absolvidos e pelas tuas palavras serás condenado. Veja, queridos, o texto não está dizendo: se você disser coisas bonitinhas sobre Deus, você vai ser admitido na glória, e se você disser alguma bobagem ou outra, então está fechada a porta. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está fazendo coro com aquilo que Jesus mesmo disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Para ler os direitos de alguém que está sendo levado preso, pelo menos nos filmes hollywoodianos, nós ouvimos aquela frase: tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Ou seja, é melhor que você se aquiete. Quais são as nossas palavras? Enoque certamente, queridos, era um homem que andava com Deus, porque cuidava das suas ações, mas também cuidava das suas palavras. Ele andou com Deus com fé, pela fé. Por isso, nós vemos três faces da vida de Enoque. Vamos juntos? Viveu pela fé. Segundo, perseverou na fé que recebeu. Terceiro, apontou para o autor e consumador da sua fé. A grande questão é: a nossa vida aponta para Cristo o tempo todo? As pessoas lembram de Jesus? Aplicações finais para hoje. Primeiro, é Deus quem dá e quem interrompe a vida. Estamos vivendo aqui em algum momento que Ele disser: eu tomarei, assim será. Segundo lugar, a plena recompensa de uma vida de fé está disponível somente para a eternidade.
Não espere recompensa dos homens, não espere reconhecimento da família, não espere recompensa da sociedade que lhe cerca. A recompensa real de um cristão só será completamente vivida na glória quando estivermos com Cristo face a face. Temos sim recompensas de oração maravilhosas, recompensa da presença de Deus na nossa vida aqui, mas ainda não se compara diante daquilo que está por vir. Essa é a nossa esperança. Terceiro lugar, a maior recompensa que Deus dá a alguém que lhe busca de todo o coração é Ele mesmo. A maior recompensa de Deus não é aquilo que Ele me dá, porque aquilo que Ele me dá eu posso perder, aquilo que Ele me dá se acaba, a não ser a fé, a não ser a presença dEle, a não ser o amor de Deus, porque a fé vai me levar, queridos, até a porta da eternidade. Depois, na eternidade, eu não precisarei mais da fé, porque fé é prova daquilo que não se vê, e nós já veremos face a face. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, agora pois permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor, porque a esperança não será necessária, porque aquilo que se espera chegou. A fé não será necessária, porque aquilo que não se enxerga agora se enxerga, mas o amor nós viveremos eternamente, porque Deus é amor. Glória a Deus por isso. Último lugar, nós que andamos com Deus, repita isso comigo, nós que andamos com Deus, você deve crer nisso, deve andar com Deus. Perderemos muitas coisas nessa vida, até que sejamos recompensados por Ele. Nós que andamos com Deus, aguardamos a sua volta até que Ele cumpra a promessa de voltar. Nós que andamos com Deus, queridos, choraremos e sofreremos apenas até que Ele enxugue as nossas lágrimas. Nós que andamos com Deus, andaremos com Ele aqui, até que Ele nos leve para andar com Ele em sua glória. Aleluia.